Olá moçada, boa noite. Dando sequência às nossas atividades, nós vamos falar hoje de um assunto que é um assunto que é importante que a gente conheça, porque em algumas regiões está bastante desenvolvido. Na nossa região nem tanto, mas é algo que precisa ser discutido e precisa ser implementado cada vez mais, que é o cooperativismo. Vamos lá? Então o que ocorre? O cooperativismo existe um conceito que é assim, ó. É uma doutrina, um sistema, um movimento ou simplesmente uma atividade que considera as cooperativas como forma ideal de organização da humanidade, baseado na economia solidária, democracia, participação, direitos e deveres iguais para todos, sem discriminação de qualquer natureza para todos os sócios. Eu acho que esse talvez seja um dos problemas que algumas cooperativas tiveram para ter sucesso por conta de não ter todas essas questões aí, sabe, de economia solidária, democracia e tudo mais, tá? Bem, o conceito verbal cooperar é praticar ações em conjunto com outras pessoas, né? Vou cooperar com alguém com o mesmo objetivo na busca de resultados comuns a todos, superando as dificuldades individuais, ou seja, você sai um pouco do individual para buscar resultado comum a todo mundo, tá? E quem é o cooperado ou o cooperante? É toda pessoa que passa a ser membro de uma cooperativa, que participa das atividades econômicas por meio de ajuda mútua. É o que eu digo sempre, eu acho que a grande dificuldade nossa talvez seja absorver esses conceitos, sabe? De buscar resultado comuns para todos, de ajuda mútua. Essa talvez seja a dificuldade para a gente ter mais cooperativas. E nós já tivemos, mas nós temos algumas experiências fantásticas, principalmente no agronegócio, que nós vamos depois, nas próximas aulas, ver alguns exemplos disso. Então, o conceito legal é cooperativa é a união voluntária de pessoas, voluntária, ninguém é obrigado a fazer as coisas, voluntária de pessoas com a finalidade de satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais, culturais comuns, por meio de um empreendimento de propriedade coletiva e democraticamente gerido. Veja que a gestão da cooperativa deve ser algo democrático. A cooperativa é um meio para que um determinado grupo de indivíduos atinja objetivos específicos por meio de um acordo voluntário para a cooperação recíproca. Sempre nós vamos ver isso, ó, é cooperação, atingir objetivos comuns para todos, tá certo? A estrutura de uma cooperativa qualquer, em qualquer que seja o segmento, ela tem uma assembleia geral que é a reunião de todos os cooperados e constitui o principal fórum de decisão da cooperativa. A igualdade do poder de votar de cada sócio na definição dos interesses da empresa representa o princípio da gestão democrática do empreendimento cooperativista, ou seja, igualdade de voto. O meu voto vale tanto quanto de qualquer um, qualquer cooperado. Tá? Isso é a questão da igualdade da democracia na gestão do empreendimento. Existe uma diretoria ou um conselho de administração, que é um órgão superior na administração da cooperativa. Também é formado por cooperados eleitos pelos demais associados e é responsável pela execução das propostas aprovadas pela Assembleia Geral. Por isso que precisa ter esse respeito pela Assembleia Geral. Podendo ainda indicar uma diretoria executiva, integrada por 3 de seus membros, com a função de administrar o dia a dia da cooperativa. Claro que alguém vai ter que gerir o dia a dia dessa cooperativa, né? Então, esse conselho de administração pode indicar ou nomear aí uma diretoria executiva para cuidar do dia a dia da cooperativa, tá certo? A cooperativa ainda deve ter um conselho fiscal, que é um órgão independente dentro da cooperativa que fiscaliza, em nome dos demais associados, a administração do patrimônio e as operações. Claro, para que não fique a coisa, sabe, ao Deus dará. Precisa alguém que fiscalize, né? O que é que está acontecendo, como é que está sendo administrado. E você pode ter ainda órgãos auxiliares, que são comitês, comissões, com atribuições específicas. Você monta uma comissão para fazer uma coisa qualquer.
nós vamos ver que existem cooperativas em vários segmentos da nossa sociedade hoje e que funcionam muito bem, né? Então, antes de você se tornar cooperado, o que o cara tem que observar? Se os objetivos estabelecidos pela cooperativa sejam claros e atendam o seu interesse. Quer dizer, eu vou participar e ser cooperado de algo que atenda o meu interesse, né? Se eu posso assumir as condições de integralização do capital social. Sempre que você se associa a uma cooperativa, se torna cooperado de uma cooperativa, né? Você não é só, você é cooperado. Sempre que você se torna cooperado, você tem que integralizar capital social, né? Se a cooperativa, você tem que observar também se a cooperativa funciona bem, se os associados são participativos nas reuniões, assembleias, eventos socioculturais e no movimento cooperativista. E se a cooperativa está afiliada à organização de cooperativas do seu estado, porque existe uma certa organização, tem o órgão máximo no Brasil é a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, e depois cada estado tem a organização das cooperativas do seu estado, tá certo? Também você tem que observar antes que está escrito errado, viu? Você tem que observar se são realizados e estimulados cursos de capacitação e de educação, porque também é função da cooperativa isso, você realizar curso de capacitação e educação. Outra coisa que você deve observar, se há rodízio de funções, possibilitando que em algum momento cada cooperado contribua um pouco mais com os outros e que não ocorra domínio e dependência por parte de um pequeno grupo. Vocês já viram algumas associações, vou dar um exemplo de associação onde é mais comum isso, que algumas pessoas se tornam dirigentes dessas associações e não saem mais. Não é assim que deveria ser. É bom que precisa ter a participação de grande parte dos cooperados para que você tenha rodízio das funções. Também você deve observar se há eventos socioculturais, que isso demonstra o interesse pela comunidade. A cooperativa está ali também para atender os interesses da comunidade. Antes de se tornar cooperado, você tem que observar também como estão as contas. Uma boa cooperativa, todos os números são divulgados entre os cooperados, divulga os balanços e tal, permitindo transparente acompanhamento das operações financeiras. Se tiver tudo muito escondido, algo não está bem, né? E verificar também se há retorno financeiro. Uma cooperativa é uma organização com objetivos sociais, que tem que ser viabilizada economicamente. Sobras são distribuídos pelos cooperados. E também observar se as decisões representam a vontade da maioria. É preciso que a cooperativa atenda o interesse maior. E esse interesse maior é o interesse maior das pessoas, né? De quais pessoas? Das pessoas que são cooperadas, naturalmente, né? Então precisa observar isso. Olha só, as cooperativas têm uma simbologia, tá? E essa simbologia diz o seguinte, ó, a cor amarela, ouro, simboliza o sol, fonte de energia e calor. A cor verde representa a natureza e a necessidade de manter o equilíbrio ambiental. O pinheiro simboliza a imortalidade e a fecundidade por sobreviver em terras menos férteis e multiplicar-se facilmente. O círculo representa a eternidade por não ter começo nem fim. E o círculo em volta dos dois pinheiros indica a união do movimento. Isso são símbolos do cooperativismo, tá? Pode ver que toda cooperativa apresenta com esse símbolo. Não sei se vocês já observaram isso. Isso vale para todas. Aí vamos ver quais são as diferenças que existem entre uma cooperativa e uma empresa comum. Uma cooperativa é uma sociedade de pessoas. Uma empresa é uma sociedade de capital. Tá? Uma cooperativa não objetiva lucro, não é essa a função dela. Na empresa, o lucro é só para sócios ou acionistas. Na cooperativa, existe um conceito democrático. Cada sócio tem um voto. Na empresa, quanto mais ações, maior poder de voto. É verdade, quem tem a maior número de ações numa empresa tem vontade maior, né?
Na cooperativa você tem cooperados, na empresa você tem empregados. Na cooperativa as cotas partes são intransferíveis a terceiro, ou seja, eu não posso passar a minha cota parte de uma cooperativa para um outro terceiro. Eu posso transferir para a própria cooperativa. Diferente de uma empresa comum, onde as cotas partes são transferíveis para terceiro. A cooperativa não quer intermediário, ela quer ela fazer as coisas. Na empresa, muitas vezes, são os próprios intermediários, são os empresários. A cooperativa é aberta à participação de novos sócios, ou seja, novos integrantes. Na empresa, não, é limita por quantidade acionista. A cooperativa ela promove a integração. As empresas promovem a competição. A cooperativa, os resultados retornam ao sócio de forma proporcional às operações, ou seja, com as operações que a gente tem, você retorna o resultado. No caso de uma empresa, não, retorna proporcional ao número de ações. Nas cooperativas, o compromisso é educativo e econômico. Na empresa, o compromisso é só econômico. A cooperativa tem esse caráter de educação, por isso que tem cursos, tem tudo mais, né? E quais são os objetivos do cooperativismo? Por que as pessoas se juntam para montar uma cooperativa? Aumentar a renda dos seus cooperados, retendo para o grupo cooperado a mais-valia, que numa relação de trabalho capitalista fica em poder do empregador, tá certo? É para todos os cooperados. Também é objetivo do cooperativismo realizar a justiça social, promovendo o cooperado e eliminando o lucro do intermediário. As cooperativas não lutam para que tenha intermediário, pelo contrário, quer trazer lucro para o cooperado. Também melhorar as condições de trabalho na medida que as cooperativas transformam empregados, produtores, profissionais liberais e outros em empresários. E esses determinam em comum, quer dizer, entre eles, e democraticamente quais serão as regras de atuação. Tem que existir na cooperativa, não é o cara mais rico manda mais, não. Cada cooperado tem um voto. Também é objetivo promover os trabalhadores, pois esses adquirem o status de empresário, tornando-se autogestores em suas próprias atividades. Esse status de autogestores, de empresários, demanda por parte dos cooperados um permanente programa de capacitação e de promoção, fator exigido pelo sistema cooperativista. É aquilo que a gente já falou. No sistema cooperativista, é preciso a cooperativa estar preocupada em fazer curso de formação, capacitação dos cooperados. Para quê? Para que esse cooperado se tornar um empresário, ser autogestor, ele tem que ter um permanente programa de capacitação. Então, e a cooperativa tem a função de promover isso, tá certo? Oferecer aos cooperados na prática o respeito à liberdade, à democracia, à igualdade e à solidariedade. Olha só, nós temos aqui um desenho esquemático de como a cooperativa age, né? Você tem necessidades comuns dos indivíduos que são agregados em uma cooperativa, né? Fortalece o poder de barganha, o poder de barganha com o mercado aumenta na medida que você tem essa cooperativa e você tem esses benefícios, né? Então o objetivo é melhorar a situação econômica de determinado grupo de indivíduos, que são os cooperados, solucionando problemas ou satisfazendo necessidades comuns que excedam a capacidade de cada indivíduo satisfazer isoladamente. Aquilo que eu não consigo resolver sozinho, talvez eu, através de uma cooperativa, consiga. Principalmente na questão de mercado, nós estamos falando de agronegócio, né? Principalmente na questão de mercado. Se as associações já funcionam bem, você imagina a cooperativa. Eu dei uma puladinha aqui. Aí. Então, qualquer cooperativa bem gerida, ela tem um poder de barganha maior com o mercado, tá? E ela atende às necessidades comuns dos indivíduos, certo? O cooperativismo, ele prega determinados valores, tá? Então, um dos valores é a igualdade.
Por isso que a gente já falou isso, ó, numa cooperativa os direitos e obrigações são iguais para todos. Ninguém tem mais ou menos poder ou benefício por ter mais ou menos capital. Você é cooperado com uma cota e você tem o mesmo direito que outro cooperado. Outra coisa que é pregada é o humanismo. No cooperativismo, a ética está acima de tudo. O cooperativismo prega esses valores éticos, né? Para você não ter comportamento que não atenda àquilo que a gente já falou da cooperativa. As pessoas são respeitadas pela capacidade de participar, opinar, produzir e agir no interesse coletivo. Tem valor o ser e não o ter. Olha que são valores importantes, né? Igualdade, humanismo, sabe? A cooperativa bem gerida e funcionando bem é uma coisa muito boa, muito boa. Tem algumas cooperativas assim de agronegócio, principalmente, que funcionam muito bem. A liberdade. A democracia é a concretização da liberdade, pois possibilita a participação, a escolha e decisão sobre as ações na cooperativa, garantindo o sucesso da mesma. É aquilo que eu falei, você tem condições de participar e de escolha igual a todo mundo. Então, esse é o sentido da liberdade. Também tem a questão da racionalidade. Você usar a ciência da tecnologia deve ser motivo de emancipação, respeito e dignidade das condições socioeconômicas das pessoas. Você usar a ciência e a tecnologia como uma coisa racional. E a solidariedade. A solidariedade é uma alavanca de todo e qualquer processo cooperativo. Eu tenho que ser solidário com as pessoas, pois é por meio de ajuda mútua que se constrói uma economia solidária e coletiva. Vocês olham, vocês veem isso em ações comuns de sala de aula, quando existe solidariedade com as pessoas, o tanto que não alavanca o processo todo, não é? De quando surgiu essas cooperativas no Brasil? 1610. Foram fundadas as primeiras reduções jesuíticas. Houve as primeiras tentativas de criação de um estado em que prevalecesse a ajuda mútua. Os padres jesuítas, incentivados pelos padres e baseada no princípio de auxílio mútuo é questão do mutirão, essa prática encontrada entre os indígenas brasileiros em quase todos os povos primitivos desde os primeiros tempos da humanidade, vigorou por 150 anos. Em 1847, situou-se o início do movimento cooperativista no Brasil, quando diversas sociedades foram fundadas com esse espírito. Então veja que cooperativa é algo antigo no Brasil, né? Em 1902 surgiram as cooperativas de crédito no Rio Grande do Sul por iniciativa de um padre suíço, Theodor Amstad. Olha, vou falar uma coisa para vocês aqui, um parênteses. As cooperativas que a gente vê funcionando com mais primor, nós estamos falando do setor agropecuário, são as cooperativas existentes nos estados do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu não sei se pela formação deles, a formação desses povos aí do Sul, pessoal alemão, italiano, eles tinham um espírito, já trouxeram esse espírito cooperativista dos seus países. E aí, lá funciona bem, tá? Então, a partir de 1906, nasceram e se desenvolveram as cooperativas no meio rural, idealizadas por produtores agropecuários, muitos deles de origem alemã e italiana. É isso que eu falei. Esse pessoal de origem alemã e italiana é que começou isso lá. Os imigrantes trouxeram de seus países a origem e a bagagem cultural, o trabalho associativo e a experiência de atividades familiares comunitárias que os motivaram a organizar-se em cooperativas. Então eles tinham já essa cultura de fazer essa atividade comunitária e ficou mais fácil para eles se organizarem em cooperativas, né? E nós temos alguns princípios de cooperativismo que tem que funcionar, tem que valer. Veja só, são 7: adesão livre e voluntária, gestão democrática pelos membros, nós já falamos bastante disso, participação econômica dos membros, claro que sim, autonomia e independência, educação, formação e informação, a cooperativa tem que se preocupar em educar e formar os seus cooperados, intercooperação entre cooperativas e interesse pela comunidade. Olha só, as cooperativas são organizações voluntárias, ou seja,
todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e dispostas a assumir responsabilidade como membros, sem discriminações sociais, raciais, de sexo, política ou religiosas. Se você se enquadra nos ideais daquela cooperativa, você pode ser uma cooperativa de produtor rural, e naturalmente você deve ser produtor rural, não é? Mas a adesão é livre e voluntária. Outra coisa, gestão democrática pelos membros. As cooperativas são organizações democráticas controladas pelos seus membros. Também a gente já falou sobre isso. Que participam ativamente na formulação de suas políticas e na tomada de decisões. Homens e mulheres, quando representantes eleitos, são responsáveis perante os demais. Em todas as cooperativas, os sócios têm direitos iguais de voto, em face ao princípio universal, um homem, um voto. Não importa se você tenha 10 fazendas, mas se você é cooperado de uma cooperativa de produtor rural, você tem um voto como aquele cara que tem um sítio, certo? A participação econômica dos seus membros. Os membros contribuem igualmente para o capital de suas cooperativas e o controle é feito democraticamente, ou seja, aquilo que eu pago, todos pagam. Pelo menos parte do capital é normalmente propriedade comum da cooperativa, tá? Os membros geralmente recebem benefícios limitados ao capital subscrito, quando houver como condição de sua adesão. Eu subscrevo um capital, se eu tiver um retorno, eu tenho um retorno de acordo com o capital subscrito. As receitas excedentes são destinadas pelos membros para algumas das seguintes finalidades: desenvolvimento de suas cooperativas, criação de reservas, benefício dos membros na proporção de suas transações com a cooperativa, apoio a outras atividades aprovadas pelos membros. Veja, esse benefício dos membros na proporção de suas transações com a cooperativa, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou cooperado do Cicobi, né? Essa cooperativa de crédito que existe aqui em Pereira. Dependendo da quantidade de movimentação financeira que eu faça durante o ano, eles me devolvem uma granazinha. Claro que quem movimentou mais que eu, mas isso são receitas excedentes, né? Então é um benefício na proporção das minhas transações. Então é uma participação econômica, tá? As cooperativas são organizações autônomas de ajuda mútua controlada pelos seus membros. Se firmarem acordo com outras organizações, incluindo instituições públicas, ou recorrerem a capital externo, devem fazê-lo em condições que assegurem o controle democrático pelos seus membros e mantenham a autonomia das cooperativas. Isso é o princípio da autonomia e independência. Aquilo que nós já falamos bastante, ó. A educação, formação e informação. As cooperativas devem promover a educação e formação dos seus membros, dos representantes eleitos, de dirigentes e de trabalhadores, de forma que esses possam contribuir para o desenvolvimento. Na verdade, quando eu penso em formar alguém, em capacitar alguém, é para que tenha contribuição para a própria cooperativa, tá certo? As cooperativas informam o público em geral, particularmente os jovens e os formadores, sobre a natureza e as vantagens da cooperação. É divulgar o espírito cooperativista, que é uma coisa que precisa ter na formação, sabe? A gente precisa ter nós tínhamos no estado de São Paulo, o próprio estado tinha uma coisa de divulgação, de formação aí de associativismo e cooperativismo. Na questão da produção rural, isso é muito importante. Claro que às vezes a gente não forma uma cooperativa, mas forma uma associação. E mesmo sem formar, às vezes forma uma associação informal. A junção das pessoas para realizar determinadas coisas dá um resultado muito grande. Porque eu sozinho tenho uma força. Se eu juntar com 10 pessoas, a nossa força não é a minha força multiplicada por 10, é muito mais, por causa dessa sinergia de você estar associado, tá certo? E o que se busca é isso, né? Outro princípio é o princípio da intercooperação. As cooperativas servem de forma mais eficaz os seus membros e dão mais força ao movimento cooperativo. Ó. Trabalha pelo movimento, trabalhando em conjunto por meio das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. Nós temos
Organização das Cooperativas do Brasil e tem a Organização Mundial de Cooperativa. Então é uma coisa muito séria, tá? E finalmente nós temos o princípio do interesse pela comunidade, ou seja, as cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado das suas comunidades por meio de políticas aprovadas pelos seus membros. Existe uma preocupação grande de que haja desenvolvimento dessa comunidade, né? Então as cooperativas funcionam nesse sentido também. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos falar primeiro sobre o direito, depois eu conto um pouco de história para vocês. O cooperado tem direito a utilizar os serviços prestados pela cooperativa. O cooperado tem direito a tomar parte nas assembleias gerais, discutindo e votando assuntos. O cooperado tem direito a propor ao conselho de administração medidas que julgar convenientes aos interesses do quadro. E tem também direito em efetuar com a cooperativa as operações que forem programadas. Aquilo que a cooperativa programar de fazer com os cooperados, ele tem direito também. Também tem direito em obter, durante os 30 dias que antecedem a realização da Assembleia Geral, informações a respeito da situação financeira da cooperativa, balanço demonstrativo, para que ele possa ir para a Assembleia bem informado. Tem direito a votar e ser votado para os cargos do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. E tem direito, no caso de desligamento da cooperativa, retirar o seu capital conforme está previsto no estatuto. O estatuto é que vai prever essas coisas, tá certo? Mas tem deveres também, não é? Integralizar as cotas partes de capital. Quando eu entro numa cooperativa, eu tenho que integralizar uma cota parte, então eu tenho que juntar esse dinheiro lá. Eu tenho também dever de operar com a cooperativa, observar o estatuto da cooperativa, cumprir fielmente os compromissos em relação à cooperativa, respeitar as decisões da Assembleia Geral e do Conselho Diretor, cobrir a sua parte quando forem apuradas perdas no final do exercício. Se você chegar no final do exercício 2020, a cooperativa teve perdas, tem que ser rateado entre todo mundo e cada cooperado tem que cobrir a sua parte. E participar das atividades desenvolvidas pela cooperativa. Também é um dever do associado para que a cooperativa tenha força, né? Aí nós vamos ver aqui que no Brasil existem 13 setores da economia onde operam cooperativas. Todas elas são representadas pela Organização das Cooperativas do Brasil e pelas OCEs, que são as organizações estaduais em cada unidade da federação, tá? Essas atuais denominações dos ramos foram aprovadas pelo Conselho Diretor em 93. E essa divisão facilita a organização das cooperativas em confederações, federações, centrais e tudo mais. Quais são os setores da economia onde nós temos atuação de cooperativa? De acordo com o ramo de atividade, nós temos cooperativa, e aí nós estamos falando do que interessa para nós, setor agropecuário. Nós temos cooperativas de consumo, cooperativas de crédito como a Sicob, Sicredi, cooperativas educacionais. Isso foi muito comum na época se criar escolas através de cooperativas. Temos uma linha especial de cooperativas, cooperativas habitacionais. Essa Coab é uma cooperativa, cooperativa de infraestrutura, cooperativa mineral de produção, cooperativa de saúde, cooperativa de trabalho, cooperativa de transporte, de turismo e lazer. Ou seja, nós temos 13 ramos de cooperativa, de atividade onde são desenvolvidas cooperativas. O que acontece? Nem sempre a cooperativa, pelo fato de que as pessoas não são necessariamente sérias com o trato da coisa que é de todo mundo, que a cooperativa é de todo mundo, né? Se nós formos ver, nós temos exemplos assim péssimos de cooperativa do setor agropecuário. Alguns de vocês talvez se lembrem que aqui em Pereira teve uma cooperativa famosa, Cooperativa Agrícola da Fazenda Tietê. Essa cooperativa, eu não sei exatamente quantos anos, eu vou até uma hora dar uma pesquisada, não sei exatamente quantos anos ela sobreviveu. Hoje ela existe aí no papel para acabar de acertar as dívidas. Mas o que acontece? Essa cooperativa foi criada pelos japoneses e para atender, né? Nós tínhamos aqui um grupo muito grande de japoneses no setor rural. Só que eu acho que o grande erro dessa cooperativa
foi que num determinado momento ela não percebeu que as atividades produtivas aí do setor rural estavam mudando um pouco a característica. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos a ter aqui em Pereira 56 granjas de postura. Então, a cooperativa de Pereira, ela agregava todos esses produtores de ovos e ela levava para São Paulo e para Brasília ovos. A cooperativa tinha meia dúzia de caminhão só para fazer transporte de ovos. Só que ela não percebeu que as granjas começaram a entrar em baixa, porque começou a ter granja em outros setores, em outras regiões do estado, e que havia uma demanda também por outras atividades dentro da cooperativa. Mas ela foi privilegiando o tempo todo só essa produção de ovos. O que acontece? Com o advento, a informação e o mesmo trabalho da construção da barragem de Três Irmãos, e a maior parte das nossas granjas estavam inseridas na beira do rio Tietê, na beira dos córregos aí, e que seriam fatalmente inundadas. E teria que. E aí o pessoal foi deixando de investir, foi deixando de investir, a ponto de que chegou num ponto a cooperativa não representava mais ninguém, porque tinha meia dúzia de granjas só em atividade. E aí ela acabou, né? Tinha um tremendo capital aí, terrenos e tudo mais, propriedades, acabou com tudo. Ou seja, quebrou. Nós tivemos uma cooperativa em Araçatuba chamada Cobrac, cooperativa não sei o que do Brasil Central, que tinha grandes vantagens para o produtor rural. A gente comprava, eu saía daqui com um caminhãozinho e ia lá buscar sal, trazer sal para a fazenda. Tinha uma estrutura grande em Araçatuba para vender produtos da agropecuária para todo mundo. Mas aí ela começou a mudar o foco dela, montou um supermercado lá dentro. Esse supermercado montou uma loja de roupa que era uma delícia, sei lá, comprar roupa. Você comprava, vamos supor que uma calça jeans aqui que você pagasse R$100, lá você ia lá e comprava de qualidade melhor e pagava 50. Só que aí foi uma questão de gestão. Eles foram ampliando, foram crescendo, montaram uma filial em Andradina, montaram uma filial em Três Lagoas por conta do número de cooperados que tinha dessa região. E foi, até quebrar também. Em Rio Preto tinha uma chamada Café Alta. Essa Café Alta também foi e quebrou. Eu vou pegar alguns exemplos para a gente ver na próxima aula de algumas cooperativas que existem no Paraná, em Santa Catarina. Paraná tem muita cooperativa de agronegócio e que funciona bem. Cooperativas que começaram a funcionar lá atrás com número de 20, 30, 40 produtores rurais, hoje tem uma... Como é que chama a cidade? Moarama, não, outra cidade. Tem muitas cooperativas que funcionam. Então, o que falta, que eu penso que falta, a concepção minha, é desenvolver nas pessoas o espírito cooperativista. Isso é importante. O espírito cooperativista. Eu vou ver se anexo já colocar um link no nosso grupo para vocês verem um vídeo de uma dessas cooperativas. Tá bom? Falei bastante, falei rápido, né? Porque eu estava preocupado de não ficar muito extenso. Mas a gente vai conversando mais sobre isso, beleza? Um abraço a todos.